Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sejam todos bem-vindos à segunda live sobre o livro Fátima. Um livro que narra as histórias de Nossa Senhora de Fátima, que aconteceu lá em Fátima, em Portugal. Então, hoje nós vamos estar falando sobre os três pastorinhos, sobre Lúcia, Jacinto e Francisco. Para cada um deles, preparamos uma live especial para você, para que você possa conhecê-los e saber conhecer mais a sua história de amor e de devoção à Nossa Senhora. Sejam todos bem-vindos, eu já te convido a curtir a nossa live, a compartilhar e a se inscrever no canal do YouTube Mãe Santíssima 2023. Iniciaremos a nossa live falando primeiramente da irmã Lúcia. Irmã Lúcia, filha de Maria Rosa Ferreira e Antônio dos Santos, era a caçula de 7 irmãos e nasceu no dia 28 de março de 1907. Irmã Lúcia, na época das aparições, tinha 10 anos e era a mais velha dos 3. Ela era prima de Jacinta e Francisco. No dia 30 de maio de 1913, com apenas 6 anos, Lúcia recebeu a sua primeira comunhão. Ela já fez a primeira Eucaristia muito cedo, ainda muito criança, porque a sua mãe era formadora, catequista daquela comunidade onde viviam. Então, desde cedo, já preparou a sua filha com muito rigor, com muita disciplina nos caminhos do Senhor e seguindo as palavras do Senhor. Considerada por muitos como a grande vidente de Fátima, esteve presente nas 3 primeiras manifestações do anjo, em 1915, nas 3 aparições do Anjo da Paz, em 1916, e nas 6 aparições de Nossa Senhora, em 1917. Lembrando que Lúcia foi a única vidente que via, ouvia e conseguia conversar com os anjos e com Nossa Senhora. Jacinta ouvia e via, mas não conseguia dialogar com eles, com o anjo e nem com Nossa Senhora. Francisco, da mesma forma, Francisco apenas via os anjos e Nossa Senhora, não conseguia ouvir nem dialogar com eles. Então, Lúcia sempre conversou, questionou, sempre quis saber o que Nossa Senhora queria deles e o que o anjo queria deles. Além disso, ela passou seus longos anos de vida, praticamente 98, recebendo as visitas de Nossa Senhora cotidianamente e se tornando uma grande porta-voz dos desígnios da Mãe de Deus. Então, Lúcia tinha uma intimidade profunda com Nossa Senhora. A história dela foi desde muito cedo, desde a partir dos 10 anos, em que o anjo apareceu para ela a primeira vez, até o fim da sua vida, com um relacionamento profundo, intimamente ligada à Santa Mãe de Deus. Lúcia era uma criança do início do século passado, semi-analfabeta, de um lugarejo no interior de Portugal, criada nos princípios mais rigorosos, tanto morais quanto religiosos, pela sua mãe e pelo seu pai. Lúcia, então, foi criada nesse local onde a sua família tinha terras e por estarem vivendo momentos de grandes dificuldades em Portugal devido à Primeira Guerra Mundial, ela, como todas as outras crianças, precisavam trabalhar, para ajudar a família nas suas despesas domésticas, no seu sustento. Então, Lúcia foi encarregada de cuidar das ovelhas, ou seja, ela era uma pastora.
Nesse início, Jacinta e Francisco não poderiam pastorear, porque eles eram ainda muito pequenos. Mas Lúcia, por ter grande amizade aos seus primos, e indo dar início à sua vida de trabalho no pastoreio, acabou que incentivou os meninos a irem com ela. Ainda que seus pais não quisessem, ainda que seus tios não permitissem a ida dos irmãos ao pastoreio, Lúcia, com insistência, e os irmãos também, conseguiram então começar esse trabalho, os três juntos. E foi aí onde começou toda a história de Fátima, iniciando com as aparições do anjo. 2 anos depois das aparições, Lúcia experimentou a perda dos seus primos. Primeiro morreu Francisco, 2 anos depois, né, da aparição de Nossa Senhora. Era uma criança extremamente devota, introspectiva, de muita fé e ansiava pelo céu. Francisco tinha muita vontade de morrer porque ele queria contemplar a face de Deus. Em seguida, também pela gripe espanhola, morre Jacinta. Jacinta morreu cumprindo, né, todos os desígnios que Nossa Senhora tinha falado para ela, cumprindo todas as profecias de Nossa Senhora, que ela morreria com grande sofrimento, sozinha numa cidade grande, sem a presença da sua família. E foi assim, então, que Lúcia perdeu seus 2 primos logo após as aparições de Nossa Senhora para a gripe espanhola. A gripe espanhola, apesar de ter esse nome, ela não veio da Espanha. A sua origem teve especulações que constataram que ela veio da China e outros cientistas disseram que vieram dos Estados Unidos. Porém, não tiveram naquela época nenhuma constatação verídica, né, certa, de onde surgiu essa gripe espanhola. Com a Primeira Guerra Mundial, a gripe se proliferou de forma muito mais rápida e intensa, já que a guerra fazia parte dela muitos países e tinha um grande fluxo de pessoas se locomovendo de um lado para o outro e assim sendo contaminados e contaminando. Por isso que Francisco e Jacinta foram contaminados e também contaminaram toda a sua família. Porém, apenas os 2 vieram a falecer. Com a vida transformada depois da perda dos seus primos e já com tantos fiéis, tantas pessoas querendo vê-la, querendo conversar com ela e tendo em Lúcia uma espécie de amuleto, né, que poderia promover a cura e a libertação de tantas pessoas, Lúcia passou a viver dias muito maçantes. E então ela começou a dar sinais, né, de fragilidade na sua saúde física. Já sozinha, abalada pela morte dos seus primos e com tanta pressão psicológica, já que a família não acreditava muito nas aparições, elas tinham dezenas, milhares de fiéis que acompanhavam eles e por fim a ela sozinha nas aparições, alguns com devoção e acreditando que realmente era verdade, outros acusando os 3 de charlatanismo, de estarem ludibriando e enganando as pessoas. Com isso, Lúcia despertou uma grande preocupação no cônego Manuel Nunes Formigão, que era o cônego lá do local onde ela morava, né, onde ela residia. E por isso ele achou melhor levá-la para um internato localizado em Fátima. Lúcia, no meio de toda essa aflição, tanto pela pressão psicológica da família, das pessoas que lá iam para visitar a cova da Iria, ela ainda não tinha se decidido qual caminho ela ia tomar. E ela ficou muito aflita, porque em meio a tudo isso, ela ainda ficaria longe da sua família e sozinha. Por isso, ela saiu aflita e pediu para fazer uma última visita à cova da Iria, que é onde Nossa Senhora aparecia.
Lá ela pediu perdão por não se sentir capaz de oferecer dessa vez esse sacrifício. E segundo ela, contou tempos depois, a promessa que Nossa Senhora fez na aparição de 13 de maio era de ali voltar pela 7ª vez, só para ela. E isso aconteceu. E aí Nossa Senhora falou para ela o seguinte: aqui estou pela 7ª vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. E assim, dia 15 de junho de 1921, Lúcia repetiu o seu sim. E mesmo que angustiada e sofrendo, foi viver e cumprir os desígnios do Senhor. Então ela partiu, padecendo de muita saudade, de muita tristeza por ficar longe da sua família, mas ela foi seguir a vida vocacional que Nossa Senhora tinha preparado para ela lá no internato Asilo de Vilar, que ficava na cidade do Porto. Ali a madre superior e capelão, responsáveis pelo internato, decidiram mudar o nome dela, da irmã Lúcia, para Maria das Dores. Por que isso? Justamente para despistar um pouco as pessoas que a seguiam e que queriam o tempo todo conversar, tocar, seguir a Lúcia como se ela pudesse realizar milagres por ela própria. Por isso trocaram seu nome e ela deu entrada nesse internato como Maria das Dores. E isso acabou gerando uma certa dificuldade no seu aprendizado, na sua vida intelectual ali dentro. Porque, como era um nome falso, ela não tinha documentos que se referia a esse nome. Por causa disso, ela não podia receber a mesma educação formal que as outras alunas recebiam. Então, tudo isso fez com que ela recebesse um ensino formal considerado deficitário, porque ela não tinha um pleno acesso a tudo que se ensinavam por falta de documentos. E sentindo então, logo após, um forte desejo de entrar na vida religiosa, ela começou a manifestar essa vontade ao seu confessor e à madre do internato, tendo no seu coração o ardor de se tornar uma freira carmelita. As freiras carmelitas, elas vivem em oração e no claustro, ou seja, elas vivem em celas isoladas do mundo, vivendo somente em oração e pelos trabalhos domésticos. Só que ela não conseguiu entrar para esse convento das freiras carmelitas, não conseguiu. E com isso, ela foi parar num outro convento, numa outra congregação, e lá ela ficou durante algum tempo. Até que, graças a mudanças na política, a negociações entre a igreja e o Estado, o convento carmelita retornou para o lugar de onde tinha sido excluído, de onde tinha sido tirado, e ela pôde, então, ser matriculada e inserida nesse convento carmelita. Irmã Lúcia ficava nesse convento orando, cuidando dos serviços da limpeza, da cozinha, do auxílio no refeitório. E o tempo todo as pessoas que não a conheciam, não sabiam que era a irmã Lúcia, sentiam nela uma paz muito grande, porque ela era uma pessoa extremamente caridosa, extremamente alegre, meiga, e isso deixava as outras irmãs extremamente felizes ali com a sua presença. Ela passava então os seus dias entre o trabalho, o convívio com as outras aspirantes e em suas orações. Durante esse tempo que ela teve lá na casa das irmãs Doroteias, que foi um pouco antes de ir para a clausura, irmã Dulce teve duas importantes visões. A primeira aconteceu em seu quarto, no dia 10 de dezembro de 1925. E ela diz que Nossa Senhora veio acompanhada do menino Jesus.
e com o seu coração cercado de espinhos na outra mão. Então, o menino Jesus em um braço e na outra mão um coração cercado de espinhos, que representava ali as dores de nosso Senhor e o seu coração amargurado e entristecido com tanto pecado e com tanta ofensa. Depois disso, Nossa Senhora também encontrou uma criança nos jardins do mosteiro, né? Nos jardins desse lugar onde ela estava. E essa criança conversou com ela e ela veio a identificar que essa criança era o menino Jesus. E ele perguntou se Lúcia era de Jesus. Então, foi um momento muito bonito e que ela pôde identificar nessa criança a presença de Nosso Senhor ali onde ela estava. Depois disso, Lúcia, ainda no convento das Irmãs Doroteia, ela pôde ver sobre o teto do seu quarto uma cruz que tinha uma luz que chegava até no teto e na parte superior que estava uma pomba também feita de luz e pregado na cruz o corpo de outro homem. Um pouco abaixo da cintura viam-se suspensos no ar sangue que corriam pela face do crucificado e sobre uma ferida em seu peito. Então Lúcia teve várias visões enquanto ela estava no convento e assim ela seguiu durante os seus 98 anos conversando com Nossa Senhora e com uma relação de intimidade profunda com ela, fazendo então a vontade de Nosso Senhor. Mas somente em 1935 que ela começou a colocar no papel tudo o que tinha acontecido desde a sua infância sobre as aparições do anjo e sobre as aparições de Nossa Senhora. E a partir daí, Lúcia então foi ficando mais debilitada, mais idosa, mas ainda assim ela cuidou de deixar todos os segredos de Nossa Senhora escritos, de forma que o mundo conhecesse a vontade de Nossa Mãe. Mais tarde, Lúcia começou então a receber as visitas de cardeais. Em 1977, recebeu a visita do cardeal Albino Luciani e ela profetizou que ele seria papa e foi, apesar de ter sido papa apenas por 33 dias, mas ela profetizou e aconteceu. Depois ela recebeu a visita de João Paulo II, de Bento XVI, e assim ela foi cativando cada vez mais a igreja e os devotos para Nossa Senhora, conseguindo então ao longo da sua vida deixar um legado de luz que brilha no caminho dos seus irmãos, indicando a fé, a esperança e a caridade. E era justamente essa a vontade de Irmã Lúcia. Após a sua morte, Irmã Lúcia, então, em 3 de fevereiro de 2005, ela faleceu lá no Carmelo, onde ela sempre quis estar. E a partir daí, iniciou-se, então, o seu processo de canonização. Então, ela já recebeu o título de bem-aventurada e aguarda ainda o processo de canonização ser comprovado para que ela torne a Santa Irmã Lúcia do Menino Jesus.